Gravando aula do dia 16 de novembro, hein, gente? Já então é Natal, né? Qual que vai ser o presente de Natal pra tia Kelly aqui? Todo mundo vai passar direto? Ó o silêncio. Esperamos. Ó o Sim. silêncio. Ai, peraí. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E os gráficos, pessoal? Como é que foi fazer os gráficos? Fizeram? Eu vi que muitos fizeram as tabelas bonitinho. Os que postaram lá pra mim. Conseguiram gerar os gráficos? Eu não. E alguém do seu grupo aparecido? Estavam fazendo aí, acho que fizeram. Ah, beleza. Então tá. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou revisar alguns exercícios de média, moda e mediana com vocês. Na semana que vem eu vou revisar medidas de dispersão, porque depois já é a nossa prova, tá? E como eu optei trabalhar com a pesquisa, fazer o questionário, mexer com essa parte do Excel, que eu acho que é um pouco... Eu vi que tem um trabalho lá de alguém, não lembro o nome, que o menino regaça no Excel. Acho que ele trabalha com isso, não sei. Ele fez uma planilha bem bonita lá. Só que eu acho que ele não teve tempo de fazer os gráficos, só faltaram os gráficos. Mas a tarefa de hoje era postar os gráficos, né? Então, olha só, gente. Vocês estão enxergando aí na tela um exercício? Fala aí pra mim. Sim. Beleza. Aí, o que eu tenho que fazer? Olha só o que ele fala no enunciado. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de 6 faces numeradas de 1 a 6, 10 vezes consecutivas, e anotar o número obtido em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequência. Aí ele fala: a média, a mediana e a moda dessa distribuição são respectivamente. Como é que eu faço o cálculo da média aqui? Alguém lembra quando eu tenho uma tabela? Prof, Oi. antes de você começar o conteúdo, é que minha conexão caiu. Ah, Hoje não era só postar para mandar as tabelas? era. Tá. E os gráficos? Não era? Eu não tinha pedido os gráficos? Não, primeiro era só as tabelas. Então beleza. Aí depois você ia me pedir os gráficos. Tá, então eu vou mostrar hoje aqui como é que faz. Beleza. Vou fazer alguns exercícios com vocês. E aí depois eu mostro como é que a gente faz em cima daquelas tabelas, tá? Obrigada, Ariel, por me lembrar. Então, aqui, pessoal, eu preciso calcular média, moda e mediana. Tá. Como é que eu faço para calcular a média? Olha só. A média, eu posso simplesmente fazer o número vezes a frequência. Como assim? Eu monto uma outra coluna aqui. Vai ficar meio tortinho, né? Porque não... Aí, o que eu faço para calcular a média? Eu multiplico essas duas colunas. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 1, 6. E agora, quem lembra o que eu faço? Deixa eu pegar meu calculador. Vamos ver se vai dar pra pegar sem tirar o fone. Não. E aí?
Agora, eu pego e somo tudo isso aqui. Se eu somar todo mundo, vai dar 8 com 2, 10, com 10, 20, 6 com 4, 10. Então, essa soma aqui deu 30. E qual que é o total? Lembra que a média, ó, quando eu tenho uma tabelinha de distribuição de frequência assim, que eu tenho a primeira coluna, geralmente é a variável, e essa frequência aqui é a quantidade. Ou seja, a quantidade de vezes que apareceu um conjunto. Então, quando eu lancei o dado de que tem 6 faces, o número 1 apareceu 4 vezes. O número 2 apareceu uma vez. O número 6 também apareceu uma vez. E o número 5 apareceu 2 vezes. Beleza? Entenderam? Quando eu tenho isso, que eu tenho uma tabelinha, que eu tenho o valor, as minhas opções de resposta e a quantidade que elas apareceram, eu tenho uma distribuição de frequência simples. E para calcular a média disso, como que eu faço? É sempre x barra, que significa média. Vou colocar aqui, ó, x barra. Somatório de xi vezes fi sobre... A gente pode colocar n, mas aí lembrem-se que n... Esse n aqui, ó. Vou até fazer uma rabisqueira aqui. É a mesma coisa que a soma do fi, que é a soma da frequência. Então, se eu fizer a soma dessa frequência aqui, quanto é que vai dar? 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. Então, como fica a média? O somatório de xi vezes fi é isso aqui, ó. Esse é o somatório de xi vezes fi. O xi, pessoal, ele faz menção à minha variável, tá? Só é um jeitão de representar aqui no Mathematics. Olha, tem uma bagunça ali para ver minha Estrela da Morte aberta. Quem aqui gosta do Star Wars? Tá vendo a bagunça lá no fundo? Vamos virar a câmera aqui para pegar menos bagunça. Bom, então aqui vai ficar como? 30 dividido pelo n, que é o 10 que nós achamos. Então, a nossa média é 3. E a gente tem que responder na mesma ordem, ó, média, mediana e moda. Então, eu já posso descartar a letra D e a letra E, porque a nossa média é 3. Alguma dúvida aqui, pessoal, em como calcular a média através de tabelinha? Não? Tá, só que falta a mediana. Como é que eu faço para descobrir a mediana? E agora? Deixa eu ver aqui. E aí? Tem alguém aí, gente? Tem alguém aí ou eu tô falando sozinha? Tô aqui em Estampa. Ô, Carlos. Hoje você não tá com o nome da Renata. Consegui do meu celular. Maravilha. E aí? Ó, então tá, ninguém falou nada, eu vou mandar bala aqui. Mediana. A mediana, quem lembra o que significa mediana? A mediana é o elemento central. Agora, em uma tabela, como é que eu vou descobrir quem que é o elemento do meio? Como é que eu faço isso? Nós fizemos isso há um tempo atrás. Eu vou fazer o seguinte, meu n é par. O que aparece mais vezes? Esse é a moda, Marcelene. Ah, Esse é a moda. Não tem problema. Pelo menos você respondeu, me ajudou. Ó, como o n é par, o n é 10 e é par, nós teremos que encontrar dois elementos centrais. Então, nós teremos dois elementos
centrais. E como descobrir esses elementos centrais? A gente vai fazer assim, ó. O primeiro elemento central, vou chamar de EC, elemento central. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, tá? Vai ser... Esqueci. Jesus. N sobre 2. Então, vai ser o total, que é 10 por 2, deu 5. Esse aqui é o x5. O que é o x5? É o quinto elemento. E quem vai ser o segundo elemento central? Vai ser o n sobre 2 mais 1. N sobre 2, nós vimos no primeiro que é o 5. 5 mais 1 dá 6. Ou seja, é o x6. Ui, escrevi errado. Eita. É o sexto elemento. Beleza. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou ter que olhar lá na tabela e verificar quem que é o quinto e o sexto elemento. Vamos lá. O número 1, pessoal, apareceu 4 vezes. Então, eu tenho 1, 1, 1, 1 e 1. Mas eu quero o quinto elemento. Olhando ali na tabela, quem que vai ser o quinto elemento? Fala aí pra mim. 2. 2, muito bem. Porque quando eu juntar o 4 com 5, essa soma dá... Ou quando eu juntar o 4 com 1, essa soma dá 5. Então, o elemento 5 é o 2. Deixa eu diminuir um zoom aqui um pouquinho. Vamos ver. Aí. Então, aqui, o x5 é igual ao 2. E quem que é o x6? 4. 4. Isso, porque, ó, quando eu descer mais uma frequência, eu tenho 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Ou seja, o sexto elemento é o 4. Opa, escrevi errado ali. É o sexto. É o 4. E agora, o que eu faço? Agora que eu tenho esses dois, eu vou fazer o seguinte. A minha mediana vai ser a soma desses dois números, 2 mais 4, dividido por 2. Então, a minha mediana, 2 mais 4, 6. Por 2, mediana é igual a 3. Então, média vale 3, mediana vale 3. E a moda? E agora? Como é que eu faço a moda? É só olhar a maior frequência. Só olhar a maior frequência. Quem que é o elemento de maior frequência? Número 1. Número 1. Então, a minha moda, eu vou deixar aqui, ó. Moda. MO igual a 1. Por quê? Porque maior FI. Então, a média é 3, a mediana é 3 e a moda é 1. Será que tem essa resposta? 3, 3, 1? Letra B, ó. Letra B é a resposta aqui. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada nesse exercício 2. Dá para ler, pessoal? Tá muito pequeno. Deixa eu... Aqui. E aí?
Foi só o meu que travou? Eu travei pra vocês? E aí, gente? Preciso pensar aqui. Como é que eu vou resolver esse exercício? Bom, dada o excesso de participação, vamos lá, né? É só fazer uma função, não é, prof? Eu tenho uma função, só que aí vai ter uma média no meio, né? Ó. Ele fala assim: o sistema de cobrança dos serviços de táxi nas cidades A e B são distintos. Uma corrida de táxi na cidade A, já vamos deixar aqui, cidade A, é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é R$ 3,45, mais R$ 2,05 por quilômetro rodado. Então já vamos deixar aqui um f de x igual a... Opa, 2 não, 3,45 mais 2,05 vezes o quilômetro rodado, que eu vou chamar de x. X é quilômetro rodado. Na cidade B, o que nós temos? A corrida é calculada pelo valor fixo. Então, assim, o preço da corrida vai ser R$ 3,60 mais R$ 1,90 por quilômetro rodado, vezes x. Uma pessoa utilizou o serviço de táxi nessas duas cidades para percorrer a mesma distância de 6 quilômetros. Presta atenção na pergunta aqui, hein? Qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias do custo por quilômetro rodado ao final das corridas? E agora, como é que eu faço isso? E agora? Alguma ideia? Primeiro a gente podia calcular quanto que custou a viagem, né? De 6 quilômetros em cada uma das cidades. O que vocês acham? Vou fazer aqui, ó. Isso. Valeu, Carlos. F de 6. Vai ficar 3,45 mais 2,05 vezes 6. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora. 2,05 vezes 6 mais 3,45. Isso aqui deu 15,75. Vamos fazer a mesma coisa no B. Porque ele andou 6 km nas duas, né? Então ficou 3,60 mais 1,9 vezes 6. Aí ficou 1,9 vezes 6 mais 3,60 deu R$ 15. E agora? O que ele está falando ali no enunciado? Eu marco a letra A. E agora, hein? Porque 15,75 menos 15 dá 0,75, letra A. É isso aí? Acho que sim, professora. Eu Tem acho, que fazer a média, não é, professor? eu acho que não. Tem mais uma continha, sabe por quê? Ele tá falando ali, ó. Oi? Oi? É letra E? Letra E? Ô, louco, hein, Aparecido? Você fez a conta aí? Yes. Muito bem. Por quê? Ó, por que é a letra E? Ele fala qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias do custo por quilômetro.
eu não tenho custo por quilômetro ainda. Então, aqui na letra B, na expressão A, eu sei que se eu andar 6 quilômetros, eu vou pagar 15,75. Mas qual que é o custo por km? Deixa eu escrever custo aqui. Meu Deus. Aqui, ó, custo por km. Como é que fica isso? É só fazer 15,75 e dividir por 6, porque ele rodou 6 quilômetros, não foi? 15,75 dividido por 6. Isso aqui vai dar 2,625. A mesma coisa da cidade B. Custo por quilômetro. Vai ser 15 dividido por 6. Quanto que dá 15 dividido por 6? Dá 2,5. Então, se eu fizer 2,625 menos 2,5, isso aqui vai dar 0,25. Como ele falou qual o valor que mais se aproxima, 0,125 é mais próximo de 0,13. Então, a resposta aqui, ó, é 0,13. Entenderam? Tem um detalhe aqui nesse enunciado. E ele foi sacana, porque a alternativa A, muita gente termina o exercício ali. Entenderam o detalhe, gente, do custo médio? Entendeu por que eu tive que dividir por 6 no final? Sim. Maravilha. Agora vamos na 3 aqui, ó. Na 3 ele deu os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. Tem aí, e ele pede a mediana. De novo, primeira coisa, identifica se é par ou é ímpar o total. Então, eu tenho o valor do salário na primeira, que essa coluna, só aproveitando, é o que eu costumo chamar de XI. Valor do salário. E o número de funcionários é o que eu costumo... Não eu, né? A estatística. A estatística costuma chamar de FI. Então, qual que é o total aqui? Se eu fizer esse, mais esse, mais esse, mais esse, ó, 24 mais 1, 25, mais 20, 45, mais 3, 48, né? Tá certo? 4, tá. Então, é par. Então, eu tenho aqui duas posições, dois elementos centrais. Então, eu tenho o primeiro elemento central, que vai ser N sobre 2. 48 sobre 2. Isso aqui vai dar 24. Ou seja, eu tenho que pegar o x24. E no segundo, isso aqui vai ser N sobre 2 mais 1. Que vai dar 24 mais 1, 25. Ou seja, eu tenho que pegar o x25. Vamos olhar aqui nos FIs e verificar. Eu tenho que achar o x24. Quem que é o x24, então? Olhando ali na tabela. 622. Muito bem, Ariel. Então, x24 é o 622. E quem que é o x25? O 1244. Isso. 1244. Então, para fazer a mediana, eu vou fazer 622 mais 1244 e dividir por 2. Vamos ver se tem a resposta. 622 mais 1244 deu 1866. Dividido por 2, 933. Então, tá aqui, ó. Letra B, a resposta. Beleza aqui, pessoal? Se fosse um número ímpar, como que eu faria, hein? Número ímpar é só eu encontrar quem está exatamente no centro. Só que do número ímpar,
O meu elemento central, deixa eu só fazer uma OBS aqui, ó. N ímpar. Eu tenho apenas um elemento central. Eita, faz quando tá escrito elemento. E o elemento central vai ser dado por N mais 1, todo mundo dividido por 2, tá? Eu tenho que somar o N com 1. O N é o total de números que a gente tem. Ou o total do FI, a soma do FI. E depois divide por 2. E já, aí você acha um único elemento, né? Então, qual que é mais? Qual que é o que pode cair na prova? O que você tem que fazer, o mais difícil, né? O que você tem que achar as duas. Os dois elementos centrais e depois fazer a média entre eles. Beleza? Sim ou não? Sim. Valeu, Davi. Ok. Vocês são quietinhos assim nas outras salas, nas outras aulas também? A gente fica meio com vergonha, né? Vergonha de quê? Não, tem que ter vergonha não. Olha só, exercício 4. Tá aparecendo algum Word aí na tela de vocês? Ou não? Só o exercício 4. Não tá em branco. Como assim em branco? Não tá aparecendo nada. Uai. Alguém tá lendo o exercício 4 aí? Pra mim não tá aparecendo. A eleição Aparecendo. para Pra mim tá aparecendo. Agora apareceu. Ah, beleza, foi a internet. Beleza. E agora, hein? Ó. Pessoal da RH aí que mexe com o tempo. Tem alguém aqui que trabalha com RH? Tudo bem que é um exercício mais simples, mas... Pessoal da RH aí... Como que eu posso resolver isso, hein, gente? E eu já vou dar uma dica. É média mesmo. A média daquela ponderada, igual que nós começamos no a primeiro exercício que nós fizemos em sala. E aí, hein? Seria a letra C? C, deixa eu pegar a cola no gabarito aqui. Vocês enxergam quando eu abro a cola aqui? Letra C. Tá. Não, cara, não deu a letra C. Ó, uma ideia aqui é o seguinte. Ele falou que numa eleição para a prefeitura de certa medida, o exercício tá meio doido, né? 30% dos eleitores votaram pela manhã. Então, temos aqui manhã... Falar nisso, que horas que vocês foram votar? Manhã ou tarde? Foi na tarde. Tarde? Quem mais? Eu, grupo de risco, fui de manhã. De manhã. Na hora do almoço. Hora do almoço é sempre bom, né? Eu fui próximo, perto, no fim da manhã, pertinho da hora do almoço. Não tinha ninguém. Fui lá e votei rapidão. Só que adivinha, a gênia esqueceu de levar a caneta. Eu tava tão avoada, gente, que eu até recebi uma piada de um amigo meu mandando aquele memezinho do azul caneta azul. Eu falei, nossa, o que isso tem a ver com eleição? Eu tava tão em outro planeta
Que na hora que o moço lá da zona eleitoral falou, cadê sua caneta? Eu lembrei. Falei, aquele meme era isso. Que planeta que eu tava vivendo? Esqueci. Fazer o quê? Preocupada com outras coisas. Então, olha só. Manhã e tarde. Os eleitores da manhã gastaram em média 1 minuto e 10 segundos. Lembram dessa anotação aqui lá da escolinha? Quem lembra? Eu. Maravilha. Isso aqui é minuto. E 2 risquinhos aqui, aspas, segundos. E a turma da outra cidade, da tarde, perdão, gastou 1 minuto e 20 segundos. Para facilitar a nossa vida, vamos transformar isso aqui tudo em segundos, tá? 1 minuto são 60 segundos. Mais 10 segundos, 70 segundos. Aqui, 1 minuto mais 20 segundos, 80 segundos. Bom, e como que a gente vai calcular o tempo médio? Olha só, aplicações da média em situações diversas, hein? O tempo médio, vou colocar TM, tá? Tempo médio. 30%, 30% de 70. Mais 70% de 80. Aí, o que a gente faz? A gente não vai trabalhar com esse monte de zero, né? A gente corta aqui, isso aqui vai dar 0,3 vezes 70. Ou, na verdade, a gente podia até cortar de um jeito mais inteligente. Vou voltar aqui, ó. Eu posso cortar esse zero com esse. E posso cortar esse zero com esse aqui, ó. Então, o que vai dar? Vai dar 3 vezes 7, 21. Mais. Esse zero corta com esse aqui. E esse zero corta com o do 80. 7 vezes 8. Quanto que é 7 vezes 8? Quem lembra da tabuada aí? 56. Até aqui no chat também, 56. Então, quando É que eu não faltei a aula. Então, aqui vai dar 77 segundos. Tá? E por que aqui, gente, ó, por que eu fiz só a multiplicação, as porcentagens? Aqui eu fiz 0,3 vezes 70, mais 0,7 vezes 80. Isso aqui eu teria que dividir por 0,3 mais 0,7. Só que quanto dá essa divisão? Dá 1. Então, a gente nem coloca. Então, 77 segundos é o quê? Daqui eu tenho 60 segundos, que é 1 minuto, e sobra 17 segundos. Então, eu tenho 1 minuto e 17 segundos. Qual a alternativa? E. Beleza? Vamos ver o que ele quer aqui. Mediana de novo, hein? E agora, como é que eu acho isso? Ó, vai dando o fim do semestre. Agora só tem 17 alunos na sala. Começo do semestre tinha mais alunos. E aí, gente? Ó, para as pessoas que não gostam de correr grandes riscos no mercado financeiro, a aplicação em caderneta de poupança é indicada. Exercício das antigas, né, gente? Porque hoje a poupança está dando prejuízo. Pois, conforme a tabela de 2005 a 2011, a rentabilidade apresentou pequena variação. Com base nos dados da tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade no período observado é... Veja, é uma questão simples.
O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, nessa tabela, diferente das outras tabelas que nós calculamos mediana, esses valores não estão ordenados. Então, primeiro passo, colocar os valores em rol. Boa noite, Juliano. Colocar os valores em rol, ou seja, em ordem. Então, me ajuda. Vamos começar aqui, pessoal, do menor para o maior. Vai. Ou coloca no chat aí, ou fala no microfone. Sem vergonha, vai. Sem vergonha. 4,9. 4,9. Já foi. 6,2. 6,2. 6,4. Isso. 6,8. 6,8. 7. Quantos setes? 2. Nós temos 2, né? Uhum. E 7,2. Isso, 7,2. Agora, quantos números são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é ímpar, né? Vamos fazer a formulinha lá só para vocês relembrarem. 7 é ímpar. N é igual a 7. Oi? Nada não, professor. O meu elemento central vai ser N mais 1 sobre 2. Ó, N mais 1, 7 mais 1 sobre 2. Isso aqui dá 8 por 2 dá 4, ou seja, eu tenho que pegar o quarto elemento. Ó, x1, x2, x3, x4. Então, ó, o 6,8 é o cara que está exatamente no centro, porque eu tenho 3 números, 7, 7, 7,2, e para cá eu também tenho 3 números. Então, eu estou exatamente no meio. Então, tem alternativa aí? Letra D de Deus, ó. Beleza? Carlos, você tá falando... Ah, beleza, tá a TV aí. Agora esse aqui. Vamos lá, vamos usar o raciocínio um pouco de raciocínio meio lógico junto com estatística. Alguém tem alguma ideia de como resolver isso? Parecido. Juliano. Ariel. Eu tô me situando ainda, professora. Tá. Ah, tá. Juliano, eu fiz assim hoje, ó. Hoje eu estou fazendo alguns exercícios muito bons para estudar para nossa B2 de média, moda e mediana. Aí depois eu vou falar dos gráficos. E na semana que vem eu vou fazer exercícios também de medidas de dispersão, tá? Porque aí vocês vão ficar com uma sequência de exercícios muito bom para estudar para nossa B2. Que aí vai facilitar bastante a vida de vocês. Beleza? Legal. Então tá, vamos ver aqui, ó. Sabe-se que a média aritmética de 5 números inteiros distintos. O que é isso? O que é número inteiro? Ele não é Ele não é quebrado. negativo. Não é quebrado. É isso mesmo. Eu tava procurando a palavra. Mas ele pode ser número negativo, tá? Ó, os inteiros é representado pela letra Z. Eles são... Professora, Oi, desculpa te interromper. pode falar. Depois você volta lá em cima, lá. Ah. Eu estava fazendo uma anotação aqui. De onde? E aí eu Desse? perdi. Essa parte Eu aí. espero. Ah, tá. X4. Obrigada, professora. Nada. Qualquer coisa assim, Marcelene, pode falar que eu espero. Não tem problema não. Não, tudo bem. Tá? Obrigada. De nada. Então, o conjunto dos inteiros, pessoal, eles começam lá no menos infinito,
vem aqui no menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai até o mais infinito. São os inteiros. Ele está falando que são esses números aqui, inteiros e distintos, ou seja, são números diferentes. Esses 5 números não tem nenhum número que se repete. Só que ele falou que são estritamente positivos, ou seja, daqui para cá, né? Deixa eu lembrar, eu tô com uma dúvida aqui. Aqui para cá, o 0 não entra. Quer dizer, não lembro agora, gente, que vergonha. Passar vergonha em rede nacional no Não, YouTube. eu acho que não entra, prof, porque ele é a divisão dos negócios, Ah, né? é que E não, como- eu confundo umas coisas quando chega aqui, na parte de inteiro. Mas ele tá falando estritamente positivo, o 0 não entra, tá? zero não entra, porque zero não é nem positivo, não é nem negativo. A professora tá usando Dorgas aqui. Então, e ele falou que a média aritmética desses 5 números, ele falou aqui no final, ó, é 16. O maior valor que um desses números inteiros pode assumir é... Então, vamos lá na formulinha da média, né? Nós temos o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais o x5. Isso aqui, por que eu fiz até o x5? Porque são 5 números. E eu vou dividir por 5 porque é a quantidade. E essa média, ele falou que é 16. E agora? Ó, pensa aqui comigo. Ele quer o maior valor. Para assumir o maior valor, os outros números, vocês concordam comigo que eles têm que ser os menores valores? Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Maravilha. Então, para um desses números aqui ser o maior, obrigatoriamente os outros têm que ser os menores possíveis. E como eu começo em 1, eu posso garantir que o primeiro é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3, o quarto é o 4 e o 5 é o x5. Não sei quem é ainda. Para eu garantir que esse x5, tá? Que um deles seja maior, os outros todos têm que ser os menores possíveis. Então, agora, como é que eu resolvo? Vou ficar aqui 16 igual 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Tá certo isso? 3, 6, 10, tá. 10 mais x5. Como que eu resolvo isso aqui agora? Finge que tem 1 aqui embaixo e multiplica em cruzes. Quanto que dá 16 vezes 5? 5 vezes 6 vai dar 30, vai 1. 5 vezes 1, 5, 80. 80. Valeu. Então, eu passo esse 10 para cá negativo. Isso aqui vai ficar 80 menos 10 igual o x5. E os cachorros estão doidos aqui. Então, Professora, por que 10? ah, tá. Porque quando eu faço 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Entendeu? E o 5? Esse? X5. Ah, porque são 5 números, Como né, ó. soma? São 5 números. Então, mas aí o X5, no caso, não soma ele. É porque não tem como eu somar um número com uma letra, tá? Então, Ah, porque ele é igual de baixo, no caso, seria igual de tá dividindo? não, é porque esse cara aqui, esse x5, eu poderia trocar por, sei lá, uma letra A. Eu quero descobrir quanto que essa letra A vale, tá? Entendi. Ficou mais ou menos, né, Marcelene? É assim, eu tenho 5 números que eu não sei quem são, a princípio, né? Não, professora, eu entendi. Entendeu? Porque lá embaixo você colocou 10 menos X5. Então, no caso, ele fica abaixo ali. Tá de boa. Ah, então tá, beleza. Então, qual que é a letra que nós vamos marcar aqui? 70. Se o meu x1, x2, x3 e x4 forem os menores inteiros possíveis, o x5, o maior valor que ele vai poder assumir é o 70, para dar a média 16. Isso é bom na escola, né, para aprender a calcular média.
Se eu tirar na escola é o contrário, né? Se eu tirar as primeiras notas, as maiores possíveis, né? Qual que vai ser quanto que eu vou precisar tirar na última prova? Não era assim na escola que a gente fazia? Mais ou menos? Para ficar livre no quarto bimestre? Quem fazia isso? Ninguém? Eu fazia. Fazia, né, Davi? Você vai lá, estuda, tira nota boa nos primeiros bimestres, para chegar no último, aí tá mais tranquilo. Aí chega no ano que vem, o professor precisa do conteúdo do último bimestre, o professor fica doido. Vamos lá. Vamos resolver o exemplo aqui do comerciante das frutas. Dê uma lida aí enquanto... E aí, gente, alguma ideia aqui? Preciso de ideias. Vamos lá. Cri-cri, ensurdecedor o silêncio, hein? Ó, fala, Davi. Na letra A é só somar o preço, né? Ah, E dividir. somar o preço e dividir? Como assim? Fale mais sobre isso. Somar o preço e dividir por 4, né, professor? Ah, é? Será? Eu acho que não. Será que a gente não teria que multiplicar o valor do período, Ah, né? O preço por dúzia, ah. por número de dúzias vendidas primeiro e depois fazer a média? Muito bem, garota. Muito bem. Porque, olha só. Parabéns. Parabéns, né? Aqui, o que aconteceu com o comerciante? A historinha é o seguinte: ele colocou um preço lá em cima, viu que não estava vendendo e começou a diminuir esse preço e as vendas começaram a se alterar. Das 8 às 10, ele colocou um preço de R$ 3,70 e ele vendeu 10 dúzias. Ó, tem a quantidade dele aqui. Quando ele baixou esse preço para R$ 3,20, ele passou a vender 15 dúzias. Deu uma melhoradinha nas vendas, né? Quando foi para R$ 2,80, bum, explodiu. Vendeu 30 dúzias. E R$ 2,50 vendeu 15. Agora, eu quero saber o preço médio. Ou seja, eu tenho que pegar o preço de cada dúzia e dividir pelo total das dúzias vendidas. Então, mais uma vez aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer uma média ponderada, fazer uma tabelinha. E eu vou colocar aqui, ó, preço vezes o número de dúzias. Tá? Então, vamos lá. 3,70 vezes 10, isso aqui vai dar 37. 3,20 vezes 15,
Quem for bom de conta aí, eu não sou. 3,20 vezes 15, 48. 2,80 vezes 30, 84. 2,50 vezes 15, 37,5. E agora, qual que é o procedimento? Eu somo. Vamos somar todo mundo aqui. 37. Ixi. 37 mais 48 mais 84 mais 37,5. Isso aqui deu 206,5. Então, o preço médio, ó, eu vou chamar de PM. O preço médio disso aqui vai ser o quê? Vai ser o 206,5, que nesse valor eu tenho a soma de todos os preços, de todas as dúzias que eu vendi, que o tiozinho vendeu. E qual que foi a quantidade de dúzias que ele vendeu? Me ajuda aqui, 15 com 15, 30, mais 30, 60, mais 10, 70. Fala, Ariel. Deu 2,95. Então, ó, o preço médio, na letra A aqui, é 2,95. Beleza? Todo mundo entendeu? Ok. Aê, valeu! Agora, letra B. Se o comerciante vendesse as 25 primeiras dúzias a 3,42, por quanto deveria vender cada dúzia restante para que o preço médio das dúzias de laranja vendida naquele dia fosse 3,15? E agora, José? Como é que eu faço isso, hein, gente? Se o comerciante vendesse as 25 primeiras dúzias a 3,42, então eu tenho o preço de 3,42, ele vai vender 25 dúzias. Quantas dúzias ele vendeu que nós já vimos? Ele vendeu 70, não foi? Se eu fizer 70 menos 25, quanto é que dá isso aqui? Dá 45. Então, eu tenho 45 dúzias que eu quero descobrir o valor. Se ele vendesse a primeira por 3,42, por quanto ele teria que vender as outras 45 dúzias para ter um preço médio de 3,15? Eba, o Juliano voltou. Então, como é que eu faço isso? Ó, nós vamos fazer média igual 3,42, que é o preço, vezes a quantidade, mais o outro preço eu vou chamar de P, vezes a quantidade, que é 45. E dividido por quem? Pelo total de dúzias, isso aqui dá 70. Só que ele falou por quanto deveria vender, para que o preço médio fosse 3,15. Então, esse valor aqui, ó, é 3,15. Vamos resolver essas contas. 3,42 vezes 25 deu 85,5. Mais P vezes 45, 45P. Dividido por 70. De novo, 70 eu vou passar multiplicando aqui, ó. O 3,15. Então, 3,15 vezes 70. Essa conta deu 220,5. Então, sobrou 85,5 mais 45P. 85,5 vai subtrair, né? Então, 220,5 menos 85,5. Meu Deus, escrevi errado. Ficou igual a 45P. Ó.
Menos 85,5, deu 135. 45 está multiplicando, ele passa dividindo, hein? 135 dividido por 45, isso aqui dá 3. Então, se esse comerciante vendesse as 25 primeiras dúzias por 3,42, as outras 45 dúzias teriam que ser vendidas por R$3. Entenderam a jogada desse exercício aqui, pessoal? Ok. Maravilha. Onde que eu tô aqui agora? 8. Dá uma aumentadinha aqui. Olha só. Dei uma lida aí no exercício 8. Olha só, ele fala, chama-se custo médio de fabricação por unidade o custo total de fabricação. Ó, ele já deu a fórmula, ó, custo médio, ele fala que o custo médio é o custo total dividido pela quantidade produzida. Isso aqui é do enunciado. Então, ele falou ó, que o custo médio é o custo total dividido pela quantidade produzida. Uma empresa fabrica bicicletas a um custo fixo mensal, deixa eu ver, 1, 2, 3, 90 mil. Então, eu vou colocar aqui, ó, custo fixo, 90 mil. Entre peças e mão de obra. Cada bicicleta custa 150. Esse cada bicicleta custa é o que aqui? É que tipo de custo? É o custo por peça, né? Isso, é o custo. Cada bicicleta custa isso daí, cada peça vendida, né? Isso, então a gente costuma chamar isso aqui de custo variável, porque é 150. Por quê? Se eu fabricar uma bicicleta, eu gasto 150. Se eu fabricar 2 bicicletas, eu vou gastar 300. 3 bicicletas, 450. 4 bicicletas, 600. Beleza? Ele fala que a capacidade máxima de produção mensal é de 1.200 unidades. Então, produção máxima. 1.200 unidades. Ele quer o custo médio mensal mínimo. Custo médio mensal mínimo. E agora, hein? Alguma ideia? Ele falou aqui que a capacidade máxima de produção é 1.200. Nessa condição, se ele for fabricar 1.200 bicicletas, fala parecido. Então, dá 75 mais 150, 225. Ô, louco, muito bem. Como que o senhor fez? Então, peguei 90 mil dividido por 1.200, né? Aham. Dá 75 e mais 150, que é o custo fixo lá. Dá 225. Isso mesmo. Isso mesmo. Ficou até mais fácil do que o jeito que eu ia fazer aqui, ó. Custo médio eu ia fazer mais conta. Mas o seu tá certo, tá?
Então, o do Aparecido foi 90 mil. Vamos ver, 90 mil. Dividido por 1.200, certo? Certo. Deu 75. Então, o fixo distribuído entre as 1.200 bicicletas daria 75 de custo fixo para cada uma. Se eu somar com 150, isso dá 225. Ficou bem mais fácil assim, é parecido, genial. Tá? Tá bom, então. Vou colocar aqui, ó, modo Aparecido. Parecido. Ó, Mas tem a fórmula, hein? ó, vai ter 90 mil dividido por 1.200. Eita, escrevi errado. Mas cadê minha borrachinha? Isso aqui, nossa continha dá 75. Como cada bicicleta? Eita, olha, fala cada, escreve caba. Cada bicicleta. Meu Deus do céu, o cérebro tá zerado hoje. Não dá para escrever, o cérebro não tá acompanhando. Isso aqui, mais 150, que eu vou colocar de custo variável, dá 225, que é a letra C de Cristo. Eu, na loucura, no método com mais conta, o que eu ia fazer? 1.200 vezes 150, que ia dar um número grandão, ia somar com um custo fixo de 90 mil e no final ia dividir por 1.200, ia ficar bem mais difícil. Acho que o método Aparecido aqui, ó, humilhou. Vocês entenderam? Ok. Valeu, maravilha. Agora um exercício clássico. Vamos ver. Será esse? Era esse. Deixa eu ver se é esse mesmo que eu quero aqui. Deixa eu olhar minha outra lista. Deixa eu ver se era o 9 ou o 10 que eu queria. Peraí. Ah, ó, vamos fazer o 10. O 10 é o que eu queria, o clássico que eu queria fazer com vocês. Ó. Uma questãozinha de concurso aí. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes, não sei quanto foi. N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis foi 19, quem é a mediana? Qual que é o procedimento aqui, hein? Descobriu o X5. Muito bem, descobriu Né? o X5, que é o N que ele chamou aqui. Isso aí, Ariel. Isso. Então, ele falou, ele deu a média vale 19. Então, ó, a média vai ser a soma de todos os números de clientes que ele já atendeu, 19 mais 15 mais 17 mais 21, mais o N. No 5º dia útil, ele atendeu N clientes. Cuidado na hora de dividir, hein? Ó, é 1, 2, 3, 4, mais o N clientes, 5. Tá? Porque são 5 dias. Muitos alunos, quando tem um elemento faltando aqui, que a gente vai descobrir, coloca 4. E eu sei que essa média aqui vale 19. Então, vamos lá. Somando esses números, 19 mais 15 mais 17 mais... É 19, prof. A senhora colocou 18. Meu Deus do céu, tô baqueada hoje mesmo, hein? Valeu, Ariel, obrigada. O que tá acontecendo aí, professora? Ah, tô com uns probleminha de saúde na família que tem tirado meu sono. Aí, tô meio avoada.
Vai dar tudo certo, prof. Vai. Semana passada também estava com os mesmos Ai. problemas. No final ficou tudo bem. Ah, inxalá, viu? Vamos, oremos, que tá punk. Então vamos lá. 19 mais 15 mais 17 mais 21. A soma deu 72. Mais n sobre 5. Agora o 5 passa multiplicando o 19 aqui, hein? 19 vezes 5 dá 95. Igual a 72 mais n. 72 passa para o outro lado subtraindo, né? Que troca o sinal dele. Mas, ó, escrevi errado de novo. É 95 aqui. Menos 72, isso aqui vai dar 23. Então, o número de pessoas que ele atendeu no quinto dia foi 23. Mas é isso que ele quer? Não, aí tem que colocar em rows e descobrir quem tá no meio. Muito bem, Ariel. Muito bem. Essas turmas tá Jedi, hein? Então, vamos lá. 15, depois é o 17, depois é o 19, depois é o 21 e o 23. E olha que sacaninha esse concurso, ó, tem resposta aqui. Aí o aluno chega nesse N23, já vê que tá lá, já marca. E acha que arrasou, né? Quem que vai ser o cara do meio aqui? Ó, tem 2 números pra cá e 2 números pra cá. Então é B de Buda aqui, hein, gente? Cuidado com essas perguntinhas sacaninha. Tá? Beleza? Aqui na nossa revisão de média, moda e mediana. Sim ou não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Professora, Oi. essa aula de hoje, assim como as outras, ela vai ficar gravada, né? Sim, sim. Hoje eu aprendi a usar meu programa direito. Espero não perder a aula. Mas coloquei pra gravar. Ah, fechou então. Tá. Dá pra rever várias vezes. Maravilha. Aí, se tiver dúvida, deixa lá nos comentários do YouTube. Vamos engajar os vídeos da tia Kelly, por favor. Uma dúvida. Oi. Os comentários, eles aumentam seu grau de relevância, né? É, Aumentar. tanto curtida pra cima quanto curtida pra baixo, comentário positivo ou negativo aumenta. Independente. Ah, por isso que o pessoal fala pra comentar. E independente se a pessoa curte ou descurte, dá like ou dislike, o YouTube ainda não vê isso como algo negativo, só vê que as pessoas estão acessando lá, entendeu? Entendi. E eu tenho um hater lá. Eu tenho um hater que já tá. Os alunos da escola falam, professora, você já tem hater, você tá começando a crescer. Ai, ai. Por aí mesmo. Oi? É por aí mesmo. Geralmente os haters, eles aparecem conforme o grau de relevância, né? Você cria relevância social e o pessoal começa a te odiar. Mais ou menos. Eu suspeito de onde está vindo isso, mas eu queria mais é que ele ficasse comentando lá pra mim. Bom, vamos pro Excel agora. Eu vou minimizar essa tela. Ó, o link desses exercícios, tudo vocês têm, né? O link disso aqui lá no Google Classroom. O link tá lá. Desse material, que eu acho que agora vocês já estão craque, né? Fala, Ariel. Professora, Oi. como que eu pesquiso exercícios para fazer para estudar? Exercícios de moda, média, mediana, assim? É assim mesmo. E vocês podem resolver os exercícios do livro de vocês, que lá também tem exercício. E do Google mesmo. Exercício com resposta errada, tá? Ah, mas se ficar com alguma dúvida, posta um comentário, sei lá, me manda um WhatsApp, fala, professora, o exercício 3 da página 59, tô achando que não tá legal. Entendeu? Às vezes eu não vou conseguir responder exatamente no horário, tá, gente? Mas eu respondo vocês. Tá bom?
Ou você pode pesquisar também como exercícios de medidas de tendência central. Vou colocar aqui, ó, medidas de tendência central, medida de tendência central. Ou também pode aparecer como medidas de posição, vou escrever errado, posição central. Tá? E se você também for adiantar os estudos, procura por medidas de dispersão. Mas pode também fazer os exercícios do livro. Eu acho que uma boa coisa é dar uma lida nos capítulos do livro, que ele tem bastante exercício resolvido lá, que isso vai ajudando. Mas lembrando que as medidas de dispersão que nós estudamos foi variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Lá no livro tem desvio médio absoluto, tem um monte de coisa que a gente quase nem usa, tá? Que no fim das contas a gente usa mais o desvio padrão. Então, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Esse será assunto, eu vou fazer exercícios na nossa próxima aula. Bom, deixa eu abrir um Excel aqui, porque na aula passada nós mexemos com tabela dinâmica. Quem aqui conseguiu aprender a mexer? Quem teve dificuldade? Fala aí pra mim. Todo mundo conseguiu mexer com a tabela dinâmica e gerar as tabelinhas? Professora? Oi. Tá falando daquelas fórmulas de Excel? Isso. Média, modou. Ah, não. Aí. Você tá falando mais à frente? Isso. Você estava na aula passada, Ju? Tava. Aula passada eu tava. Eu tava revisando essa última aula sua, que é uma aula meio antiga. Pra falar a verdade, né? Acho que não é nenhuma aula. É um vídeo que tem no seu canal explicando como fazer o processo de média, moda, mediana. Eu fiz aquele vídeo porque a Gênia aqui perdeu a gravação da aula. Entendeu? Por isso que eu fiz aquele vídeo lá pra vocês. Vídeo bom, ficou muito bom. Ah, obrigada. Bem claro. Bem claro. Obrigada. Comenta lá. Eu esqueci de comentar. Então, ó, na aula passada nós fizemos a tabela dinâmica, tá? Que era o quê? O que a tabela dinâmica faz pra gente? Facilita muito a nossa vida, tá? Eu não esgotei aqui o assunto de tabela dinâmica, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não manjo 100% disso aqui, não. Eu sei fazer o que eu preciso. Se por um acaso aparecer outra necessidade, eu tenho que aprender a me fazer com mais detalhe, aí eu vou pesquisar. Mas quando a gente Prof, mas eu não achei difícil, não. É bem fácil, bem fácil, né? Uhum. Só falta prática. Então. Porque você seleciona a coluna aqui, beleza, pede para ele montar, contar para você. É o que acontece. Como tem, por exemplo, se eu pegar todo mundo aqui, vou pegar uma coluna que não vai dar problema. Vamos ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar esse aqui. Eu inseri, eu selecionei a coluna toda, né? Clicando aqui em cima do O. Venho na aba inserir, tabela dinâmica. Peço para abrir numa nova planilha. Ele abre isso aqui. Para quem nunca viu, quando vê essa tela aqui, dá uma assustada. E aí, o que a gente, só lembrando, a gente tem que colocar aqui em linhas. E depois, ó, ele já pega para você todas as opções de resposta. Depois você pega essa aqui e coloca em valores. Lembrando, aqui saiu em quantidade. Nós temos que clicar aqui em cima, pedir para configurar o campo de valor. Nós queremos contar, mas nós queremos isso aqui, ó, com percentual do total de colunas. Deu um OK. Beleza, gerou uma tabelinha para mim, ó, ficou muito mais rápido de contar as porcentagens, não precisei ficar contando, porque o Excel tem a fórmula do conte-C, acho que é conte.C. Só que você faz isso manualmente, aí você faz toda a contagem e depois você faz a porcentagem. A tabela dinâmica já pula essa etapa, a gente já faz direto. Só que aí, beleza, fizemos isso aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que gerar um gráfico. Então, eu recomendo
Se a gente copiar desde aqui, ó. Nem precisa copiar o total, porque a gente não coloca total em gráfico. Copia, Ctrl C. Abre uma outra planilha em algum lugar. Cola aqui. Ctrl V. Fala, puxa, professor, mas eu nem sei mais do que se trata isso. Vamos ver se eu acho a planilha aqui. O que eu acabei de fazer? Já nem lembro mais. A professora bagunceira. Aqui. Qual que foi a pergunta? Se hoje fosse desligado do seu trabalho, você teria mais dinheiro para manter seu padrão de vida. Então, a gente tem que pensar num nome. Ai, meu Deus. Eu sou muito bagunceira, gente. Onde que eu pus a tabela? Aqui. A pergunta era essa aqui. Se hoje você fosse desligado do seu trabalho, você teria dinheiro para manter seu padrão de vida por quanto tempo? A gente pode colocar um título, um nome resumido, escrever porcentagem e colocar aqui... O que a gente poderia colocar aqui para aparecer no gráfico, hein? Eu vou colocar só padrão de vida. Por que eu tive que fazer essa cópia? Porque aqui eu consigo mexer no meu gráfico do jeito que eu quiser. Tá? Se eu for fazer gráfico em cima daquela tabela dinâmica lá, não fica legal. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou dar uma ajustadinha aqui. E vou selecionar. Esse vazio 00 eu nem vou pegar, né? Porque ele não vai dar alteração nenhuma, não vai mostrar nenhuma informação pra gente. Selecionei tudo. Vou inserir. Ah, eu acho que um gráfico de coluna. Vamos ver um gráfico de coluna? Ah, beleza. Dá pra ler todas as alternativas. Aqui, pessoal, a gente pode mudar o título. A gente pode colocar aqui, ó. Clique em cima. Aí, padrão de vida. Sei lá, não é o melhor título esse, tá? Edita isso aqui, coloca a fonte preta, pelo amor de Deus, que essas coisas escritas em cinza aqui, ó. Os velhos não lê, sabe? Dá trabalho. Eu falo isso por mim mesmo. Eu não gosto de cinza. Fica melhor preto, tá? Aí eu quero, se você quiser trocar a cor, você consegue, você clica aqui, ele vai aparecer a opção e você vai trocando aqui. Preenchimento, quero mudar, eu não quero azul, quero, sei lá, vermelho. Troquei só de um. Você vai escolher, mas geralmente a gente escolhe, né, umas cores mais clássicas, tá? Posso também mudar o estilo. Eu clico aqui no gráfico, cadê? Design do gráfico, tem vários designs aqui. Tem uns que aparece os pontinhos, tem uns que... Aqui, ó, o layout é mais legal. Ó. Esse aqui ficou bem limpo. Tem alguns que você consegue colocar, ó, os valores em cima. Isso aqui a gente não precisa. Ou seja, eu gerei, depois da tabela dinâmica, as minhas tabelinhas com porcentagem. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar os gráficos, né? Por quê? Ou eu deixo em tabela, na hora de fazer uma apresentação de resultados. Mas o que vocês acham? Que é melhor ver a tabela ou ver o gráfico? Fala aqui pra mim. O gráfico, né? O gráfico é muito mais intuitivo. Ó, quantas pessoas aqui, se fosse desligada, das pessoas que esse determinado grupo entrevistou, olha só, muitos, se eu juntar, eu não tenho ideia, é ótimo, né? Esse aqui não tem ideia, talvez estaria aqui nesse grupo de 1 e 2, né? Que a gente não sabe, só uma inferência. Poucos conseguem manter o padrão de vida por mais de 4 meses. Isso é um perigo, porque você fica totalmente dependente do seu salário. E aí você vira um prisioneiro do seu emprego. Né? Porque você faz de tudo para manter o seu salário, porque sem ele você não é nada. Complicado isso, né? E se acontece alguma coisa, que nem na época da pandemia,
quem tem a reserva de emergência consegue se manter por um tempo. Então, olha só o tanto de informação legal que a gente pegou. Professora, Oi. eu não coloco o título, então, no gráfico? Olha, nas normas da BNT, quando vocês forem fazer monografia, a gente não costuma colocar título aqui, tá? Por quê? O título vem em cima, só que esse gráfico ficaria no Word, por exemplo, né? O título vem no Word aqui em cima e a fonte vem aqui em cima. Então, por exemplo, eu vou colocar esse gráfico em uma apresentação de PowerPoint. Então, no tópico lá, coloca o nome do gráfico, o título do gráfico, o que ele representa. Porque se eu jogar só o gráfico solto do jeito que está aqui, eu não vou saber nada. Você concorda comigo? Então, em geral... E, por exemplo, nesse caso de uma pergunta tão extensa, se eu colocasse só padrão de vida, as pessoas entenderiam? Então, aí teria que ter sua fala. Ou teria que ficar grande. Aí eu teria que ficar falando, né? Que era a minha pesquisa. Você pode colocar... E o que representava esse gráfico, né? Ou você pode mesmo escrever, mesmo que fique grande, tá? Foi demitido. Após a demissão, quantos meses você conseguiria manter seu padrão de vida? Fica grande do mesmo jeito. Se você conseguir enxugar, lindo, maravilhoso. Mas tem situações que a gente não consegue, né? Na minha tabela, eu coloquei demissão versus padrão de vida, né? Ah, legal. Tá bom. Tá ótimo. Aí, isso você poderia colocar bem no título do slide, né? Por exemplo. Porque aí já é um título assim, né? Chama atenção, né? Então já chama atenção pro gráfico. Eu não falei para vocês do modelo de gráfico aqui, eu acho que eu falei dos gráficos. Só uma coisa, se eu fosse montar um gráfico daqui, A senhora falou dos modelos. Falei, sim. né? Se eu fosse montar direto aqui do gráfico, vamos ver como que ia ficar da tabela dinâmica. Olha só. Aparece esses negócios aqui que eu não sei se eu consigo tirar. Tá vendo aqui, reserva de emergência? Eu não quero tirar isso aqui. Não sai do gráfico. Remover campo. Aí, não sai. Por isso que é trabalhoso. Você vai vir, gerou sua tabelinha. Você vai clicar aqui. Bonitinho. Vai dar Ctrl C. Copia fora de algum lugar. Ou copia aqui do lado. Aí aqui, reserva de emergência. É trabalhoso, gente. Mas é assim. Reserva de emergência, eu comi o assento. Vamos, emergência. Eu não vou comer, porque depois vão me xingar nos comentários. Cuidado com o rei. Não. Aí aqui, percentual. Aqui, pessoal, eu consigo gerar o gráfico e ficar bonitinho, entendeu? Opa, isso não. Consigo gerar o gráfico. E aí eu consigo editar, não fica aparecendo esses negócios aqui, Isso aqui ficou horrível. Entenderam por que eu não faço o gráfico em cima direto da tabela que a tabela dinâmica me dá? Infelizmente eu tenho que passar para o lado. Copia para o lado e faz. Aí você pode editar aqui, você pode construir o seu modelo para fazer todos os gráficos iguais. Então, na semana que vem, eu queria ver uma prévia de uma apresentação de vocês. Tá, dos grupos. Então, o grupo 1, sei lá, o grupo 1 que eu tô inventando aqui. Vou pegar o grupo da Ariel. Já fizeram os gráficos. Monta uma apresentação como resultados da pesquisa. Não precisa colocar muito texto. Coloca um título que dê para a pessoa que vai olhar o seu gráfico entender do que se trata. Se vocês sentirem que o título ficou muito curto e que precisa de alguma explicação, vocês podem colocar uma explicação curta no slide, mas o foco é o gráfico no seu slide. E fazer um slide bonito. Beleza? Vamos deixar essa tarefa para a semana que vem? Eu vou postar lá no mural a tarefa. Eu vou criar uma tarefa nova, porque aí já chega por e-mail para vocês, aí todo mundo vai receber, e eu vou explicar lá o que é para fazer. Montar uma apresentação com os resultados. Se vocês quiserem usar algumas das tabelas como tabela mesmo, pode usar, tá? Mas eu acho que o gráfico fica muito mais visível. E a gente entende mais as informações do que com a tabela. Fica mais fácil para quem vai olhar. Beleza?
Beleza. Então, eu vou ficar por aqui hoje, pessoal. Até mais, prof. Até Fica boa. tranquila que vai dar tudo certo. Confiança. Obrigada. Pulso firme. Obrigada, Ariel. Oi, Edi. Vai ser no PowerPoint? Então, vocês podem fazer no PowerPoint. Na aula passada, eu mostrei um site. Pesquisa aqui, para fazer uns slides mais bonitos. Slide Go. Vocês baixam os templates, os formatos que tem lá e o slide fica mais bonito, né? Que a gente tem que chamar a atenção do cara na hora de fazer a apresentação de resultados. Então, isso vai ser... Aí você baixa, ele abre no PowerPoint. Tá? São os modelos mais bonitos do que os modelos que já vem no Office. Beleza? Beleza, boa noite, professora. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. A tabela de todas? Oi? São Fazer o gráfico de todas. pra- De todas. Aí você vai gerar a tabela pela tabela dinâmica. Aí em cima você copia e cola do lado que nem eu fiz. E constrói o gráfico, edita, coloca todas as fontes, todo cor preta, tá, pessoal? Porque esse cinzinha que sai de padrão aqui não é muito legal, não. Beleza? Beleza, professora. Obrigado. De nada. Qualquer dúvida é só chamar. Falou, galera. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Falou, obrigado. Falou, boa noite, Aparecido. Obrigado. De nada, imagina. Tchau, Railana. Tchau, professora. Tchau. Professor, eu tô com uma dúvida aqui. Fala, Ju. Uma dúvida sobre o meu próprio curso mesmo. Eu me recordo que ontem a senhora colocou uma caixa de pergunta no Instagram, né? Ah, é, coloquei. Achei bem interessante a interação. E aí eu comentei lá da matemática financeira. A senhora falou de 2 outras disciplinas que tem... Administração financeira orçamentária. Administração financeira orçamentária. Faz parte da grade curricular de contábeis? De contábeis, eu acho que não. Não, porque eu faço contábeis e aí tem matemática financeira. E lá a gente vê tipo, tema de amortização, série de juros, financiamento em condições especiais e tudo mais. E aí eu pensei que ao longo do curso, se tem algo mais difícil, tipo o mais hard da matemática financeira, sabe? Puxa, Juliano, eu conheço mais o curso de administração. Mas eu acho que no curso de contábeis, eu não sei se tem a AFO. A AFO, que é a Administração Financeira Orçamentária, né? Ela é uma disciplina que eu sei que é uma das principais disciplinas do curso de administração, que junta um pouco de contabilidade, que junta a matemática financeira. Se eu não me engano, tem até um pezinho na estatística em algumas partes dessa disciplina, que eu nunca dei essa disciplina. Mas eu sei mais ou menos do que se trata. Eu achei que era aluno do curso de ADM, por isso que eu falei de AFO. Agora, disciplinas mais hard, eu acho que não. Gente, assim, em contábeis tem uma disciplina que é muito interessante, que é a parte das ciências atuariais, que é bem legal esse conteúdo. O que isso faz? Por exemplo, quando você vai... Como que o plano de saúde define quantas pessoas pagam de acordo com a idade? Como é que define isso? Sabe? Então, a ciência atuarial vai falar, olha, quanto que você tem que cobrar do seu cliente de acordo com a idade e com os riscos que ele tem. Não só para plano de saúde, né? Tudo que tem riscos é seguro de carro. Então, como que montar o preço do seguro de carro? Isso é uma coisa muito interessante. Eu não vou mentir para você. A parte da ciência atuarial é uma parte um pouquinho pesada. Mas é uma parte brilhante, que tem pouquíssimas pessoas que trabalham nessa área, sabia? É uma área... Ciência atuarial? Ciência atuarial. Existe em alguns lugares até graduação só para isso. No curso de contábeis, eu acho que vocês têm uma disciplina chamada Noções de Atuária. Isso, com a professora Milene. Isso. Ah, Rômulo, você está tendo aula dessa disciplina? Estamos, sim, E senhora. fala aí então, você vai falar melhor do que eu. Fala aí, Rômulo. Fala, seja sincero.
Sim, é interessante, porque a gente pensa que às vezes é comprar a revelia, né? E existe toda uma teoria por trás, né? De seguros e tudo mais. É bem E a bacana. matéria é difícil? Bom, professor, até que não tanto, mas chegou a parte de uns cálculos ali, agora tá bem, assim, um pouco complicado, mas assim, é coisa que o estudo É. Mas, Ju, com o tempo, assim, na faculdade, passa uma disciplina difícil, aí depois que chega outra, como você já sofreu com a anterior, a próxima já fica fácil. Entendeu? Entendi. Mas assim, não desiste não, cara. Você tá num curso sensacional, né? Ciências contábeis é muito bom. Entendi, professora. Professora, uma última dúvida antes de eu ir Pode já. falar. Eu fiz essa pergunta para a professora Luciana, né? Ah, A gente discutiu sobre isso e tal, ela deu a opinião dela, né? A opinião dela como professora. ah. Eu quero saber a sua como professora, a sua área principal que é a administração, né, professora? A minha não. Eu sou economista. Então fechou. Eu sou economista com matemática. Fechou então. Professora, hoje em dia, para quem terminar a faculdade tanto de ADM e principalmente, mas no meu caso, contabilidade, quais são os ofícios, as áreas que tem mais oferta? Primeira pergunta, né? Qual é a área de especialização que eu posso fazer que não vou ter problema de emprego? E a segunda, quais são as áreas que remuneram melhor? Aquela área que você fala, cara, você vai por esse caminho aqui, as suas chances de remuneração são altas, entende? Entendi. Então, Ó, são duas perguntas que eu estou fazendo para todas as professoras. eu penso, eu não, ó, eu sou só professora, assim, só professora. Eu não tenho conhecimento na prática, mas, pelo que eu percebo, quem entende muito de tributo, tanto no direito tributário ou na contabilidade, ir para essa parte tributária é uma parte que tem poucas pessoas que geralmente gostam e que trabalham nessa área. E outra coisa, imagina você sendo um consultor dessa área tributária. Não sei se tem muito. Não tem muita pessoa que trabalha com isso. Entendi. Rômulo, fala aí. Auditoria. Auditoria seria o caminho do camarada. Ah, que ele queria. auditoria. Porque aí vai mexer com tudo, né? Você vai ter que ser bom em tudo. Então, é o que a professora falou, auditoria, só que eu queria saber da sua opinião pessoal, porque eu estou fazendo meio que uma coleta de opiniões, né? Não quero ficar só. Eu falei, o que a professora Kelly acha, na opinião subjetiva Vixe, dela? Maria. Assim, Ó, tem é mais porque, experiência. Ju, eu não sou da área, né? E eu não trabalho, mas eu vejo que a parte de tributo é uma parte que falta gente para trabalhar. A parte de planejamento financeiro. Mas é planejamento financeiro de verdade, né? Não é. Em geral, algumas áreas difíceis são áreas que tem menos gente. Então, eu foco, né? Eu acho que essa parte de tributário aí, eu não sei como que é para contábeis isso, mas essa parte tributária é importante. Ok, então. Tudo bem, professor. Beleza? Agradeço. Tá? Muito bom aí. Obrigado. Força, Ju. Desiste não. Estamos aí. Tamo aí. Até mais, professor. Falou, boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Aparecido, Gabriel e Rômulo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.